Alguns meses depois que José nasceu, eu comecei a ficar muito preocupada, porque o corpinho dele não começava a endurecer. E eu comecei a estranhar muito isso tudo. Apenas 8 casos confirmados. A fraqueza muscular, o atraso no desenvolvimento. Você sabe o que é a deficiência da descarboxilase dos L-aminoácidos aromáticos? Sabe como identificá-la e quando levar seu filho ao médico? Hoje, no dia da deficiência da AADC, você vai entender qual é o impacto dessa alteração na vida de uma pessoa e todo o seu mecanismo causador. Alguns meses depois que José nasceu, eu comecei a ficar muito preocupada, porque o corpinho dele não começava a endurecer. E a perninha dele, em especial, mesmo quando a gente ia vacinar, ela não endurecia. Mesmo quando fazia frio, não endurecia. Comecei a estranhar muito isso. Ainda mais porque ele começou a ficar extremamente irritado, com barulho agudo. E, além disso, ele sempre revirava os olhinhos periodicamente. E eu comecei a estranhar muito isso tudo. E tudo isso piorava ainda mais no período da tarde. De início eu pensei que era só porque era o período que ele costumava dormir, mas depois de um tempo ele começou a ter problemas com sono e foi muita preocupação e eu acabei tomando a iniciativa que já tinha passado da hora de eu levar ele ao médico. De início diagnosticaram ele com paralisia cerebral e a gente ficou com esse diagnóstico por muito tempo. A situação relatada é um exemplo de descarboxilase do L-aminoácido aromático. E a partir dela vamos destrinchar um pouco esse assunto, haja vista sua pequena incidência em território nacional, apenas 8 casos confirmados, e consequentemente o desconhecimento da população acerca dela. É importante então que entendamos como essa doença funciona. Em um organismo saudável existe uma enzima chamada AADC, que tem um papel final crucial na formação de neurotransmissores, principalmente a dopamina e a serotonina. Essas substâncias atuam na forma como as células do nosso sistema nervoso se comunicam e são responsáveis, respectivamente, pelos mecanismos motores e comportamentais do nosso corpo. E no que consiste essa doença? Bom, basicamente essa doença consiste em mutações de deleção no gene DDC localizado no cromossomo 7. Essas mutações podem reduzir ou até mesmo eliminar as atividades da enzima AADC no organismo, causando o quadro patológico que estamos descrevendo. Esse distúrbio apresenta um padrão de herança autossômica recessiva, o que significa que pais portadores não manifestam a doença, mas podem passar o alelo mutado à sua prole, gerando proles portadoras, quando em heterozigose, e proles afetadas, quando em homozigose recessiva. Essa alteração genética causa um problema na tradução do gene, processo em que a mensagem contida no DNA é lida e convertida em proteínas no organismo do indivíduo. Quanto à sintomatologia, é necessário identificar os sintomas iniciais nos 3 primeiros meses de vida do paciente. Esses sintomas são a fraqueza muscular, o atraso do desenvolvimento, transtorno dos movimentos musculares e oculares e os sinais de disautonomia, que são os problemas que afetam a parte do sistema nervoso responsável pelos movimentos involuntários, como a dificuldade da alimentação, problemas no sono, sudorese excessiva e apitose. No caso de José, a gente pode perceber que a piora no quadro dele é explicada pelo menor uso dos neurotransmissores durante o sono. E por isso, esse paciente costuma acordar bem e sofrer com as mudanças clínicas no decorrer do dia. Essa doença, por apresentar sintomas tão semelhantes a outras doenças neuromusculares, mitocondriais e a paralisia cerebral, o reconhecimento costuma realmente ser muito dificultado e o diagnóstico tardio, como foi relatado. O diagnóstico pode ser feito pelo sequenciamento do gene DDC, pelo teste da bochechinha, que é um tipo de triagem neonatal que faz a análise genética, pelo painel de sequenciamento de nova geração, pela dosagem da enzima AADC no organismo, além da realização da punção lombar para coletar o líquido produzido pelo sistema nervoso, o líquor, para a dosagem dos neurotransmissores. Por fim, quanto ao tratamento, ainda não existe uma cura, apenas procedimentos para mitigar os efeitos negativos no organismo, como o apoio multidisciplinar, como a fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. O uso de antagonistas, que são as moléculas que se ligam e ativam os receptores de dopamina, agentes anticolinérgicos e antiepiléticos,
que atuam contendo os tremores e os efeitos no aparelho gastrointestinal. Portanto, se notar qualquer um dos sintomas apresentados, procure o pediatra do seu filho e ajude no aumento do diagnóstico precoce.